Tem uma pergunta que eu recebo com frequência e que, sinceramente, já me incomodou um pouco. Como você dá conta de tudo isso? 2 empresas, 2 filhos pequenos, karatê, musculação, saxofone, uma agenda que não para. Por muito tempo eu não soube responder essa pergunta de forma honesta, porque a resposta verdadeira não era nem bonita, nem inspiradora. Não era disciplina heróica, não era motivação inabalável, não era talento natural para organização. A resposta era bem mais simples e bem mais acessível do que parece. Hoje eu quero te contar essa resposta. E vou começar de um lugar que ninguém esperaria. De um campo de futebol, quando eu tinha entre 16 e 17 anos. Meu nome é Armando Ferreira e esse é o Mais do que Imagina, um podcast sobre produtividade sem culpa. Eu joguei futebol por boa parte da adolescência e em algum momento me tornei capitão do time. Eu não fui capitão porque eu era o jogador mais habilidoso, isso eu posso te garantir. Tinha gente no time com talento técnico bem maior que o meu. Mais velocidade, mais visão de jogo, melhor finalização. Tinha jogador melhor que eu em praticamente tudo. Mas eu era o capitão. E quando eu penso hoje no porquê, a resposta que vem é uma só. Eu aparecia. Sempre. Mesmo quando o dia estava ruim, mesmo quando o treino parecia inútil e mesmo quando estava aquela baita chuva e todo mundo arrumava uma desculpa. Eu estava lá. E mais do que aparecer, eu não esquecia os combinados. Se o técnico pedia que a gente chegasse 15 minutos antes do treino para trabalhar a bola parada, eu estava lá. Se tinha um ajuste de posicionamento que precisava ser executado no jogo, eu executava. Não brilhantemente, consistentemente. Com o tempo, o time passou a confiar nisso. Não na minha habilidade, na minha previsibilidade. E liderança eu aprendi no campo de futebol antes de aprender em qualquer livro de gestão. A liderança começa pela confiança. E a confiança começa pela consistência. Isso parece simples, e é. Mas simples não é a mesma coisa que fácil. Quando eu entrei no mundo corporativo e fui crescendo em cargos de liderança, percebi que o campo de futebol tinha me ensinado mais sobre gestão do que eu tinha dado o verdadeiro crédito. O mesmo padrão se repetia. Eu não era o mais brilhante da reunião que construía times fortes, mas eu era quem aparecia, quem entregava o que prometia, quem os outros podiam contar, não esporadicamente, sempre. Tem um caso que marcou muito isso pra mim. Quando eu fui estruturar o Estúdio Roma, da Rotuno, a operação que a gente montou na Itália para protocolar processo de cidadania italiana, eu não podia estar presente. O time era 100% remoto. Outro país, outro fuso horário, outra cultura. E o que fez aquilo funcionar não foi talento de nenhum dos dois lados. Foi sistema, foi clareza, foi previsibilidade. Quando todo mundo sabe o que precisa ser feito, porque precisa ser feito e quando precisa estar pronto, a distância vira um mero detalhe. Foram 3 anos, mais de 1.000 processos protocolados, com um time que eu nunca vi pessoalmente, na maioria das vezes. Isso é consistência operando em escala. Mas tem uma confusão que eu vejo acontecer muito, e eu quero endereçar aqui direito. A maioria das pessoas associa consistência com força de vontade, como se consistir fosse um ato de heroísmo diário, de acordar todo dia disposto, motivado, com energia total para executar. Não é isso. Consistência de verdade não depende de como você está se sentindo. Ela depende de um sistema que funcione independente do seu humor. Pensa no karatê. Faz anos que eu treino. E tem dias, vários dias na verdade, que eu simplesmente não quero ir. O corpo está cansado, a agenda está cheia, a cama está confortável. Mas eu vou. Não porque eu estou motivado. Porque ir ao treino não é mais uma decisão que eu tomo toda semana. É parte de quem eu sou. É parte do sistema. James Clear, no livro Hábitos Atômicos, fala sobre isso de forma muito precisa. A diferença entre quem sustenta o comportamento e quem desiste não é disciplina, é identidade. Quando o comportamento vira parte de quem você é, e não só de um objetivo que você quer alcançar, a avaliação some. Você simplesmente faz. Eu não cheguei lá lendo o livro dele, eu cheguei lá no tatame, anos antes de ler qualquer coisa sobre o assunto. Mas quando li, reconheci. Aqui está o que eu quero que você leve desse episódio. Talento é estático. Ou você tem ou não. E mesmo quando tem, não é controlável. Tem dias que o talento aparece, tem dias que ele some. Tem contextos em que ele funciona e contextos que ele simplesmente não funciona. Consistência é dinâmica. Ela é construída, treinada e, mais importante,
Ela é uma escolha que você repete até virar parte de você. E a boa notícia é que consistência bate talento no longo prazo, quase sempre. Não em todo jogo, mas na temporada inteira, sim. Porque talento sem consistência é potencial desperdiçado, e consistência sem talento extraordinário é resultado extraordinário. Você não precisa ser o mais brilhante da sala, você precisa ser o mais confiável. Mas atenção, isso não é um chamado para trabalhar mais, não é um hustle culture com outro nome. É exatamente o oposto. Consistência real é sustentável. Quem tenta ser consistente na base da força de vontade, do esforço máximo todo dia, do eu aguento mais, esse sistema quebra. Não é questão de se, é questão de quando. O que sustenta a consistência é clareza e estrutura. Saber o que precisa ser feito, ter um sistema que facilita fazer isso e proteger esse sistema nos dias difíceis. E eles vão aparecer. É exatamente isso que o R do método real endereça: rotina. Não rotina engessada, rotina intencional. A diferença entre uma agenda que te controla e uma agenda que você controla. Uma coisa concreta para você sair daqui e fazer. Pega uma área da sua vida onde você quer ser mais consistente. Não precisa ser o trabalho. Pode ser na saúde, com a família, qualquer coisa. Qualquer uma, mas escolhe uma. Agora se pergunta: o que o sistema que sustenta essa consistência precisaria ter? Não o que você precisaria sentir, o que o sistema precisaria ter. Um horário fixo? Um gatilho que dispara o comportamento? Um ambiente que facilita ao invés de dificultar? Uma âncora numa rotina que já existe? Você não precisa resolver isso agora. Eu só quero que você comece a olhar para o comportamento como um sistema a ser construído, não como uma batalha de vontade a ser vencida. Batalha de vontade você vai perder eventualmente. Sistema bem construído, você não precisa nem travar a batalha. Eu fui capitão não porque eu era o mais talentoso, eu fui porque eu aparecia e porque as pessoas podiam contar comigo. Esse padrão que aprendi no campo de futebol me acompanha até hoje, nas empresas, nos projetos, na vida que eu tento montar com equilíbrio e intenção. Consistência não é um dom, é uma decisão que você repete até virar identidade. Se isso ressoou e você quer ir mais fundo, o livro Você Fez Mais Do Que Imagina tem os capítulos de rotina e disciplina desenvolvidos com bem mais detalhes do que cabe aqui. O link está na descrição. Semana que vem, por que a sua lista de tarefas provavelmente não funciona? E o que fazer diferente? Eu vou dar um spoiler. Não é porque você é desorganizado. É porque a lista está estruturada do jeito errado desde o começo. Até quarta-feira que vem.